Nessa semana, o Brasil deu um passo muito importante para o Oscar 2026, com a divulgação da pré-lista que nós te mostramos aqui, com 12 categorias. Além da esperada presença do Agente Secreto, nós temos outras 3 produções brasileiras que estão nesse páreo. Uma delas é o curta-metragem Amarela, do diretor André Saito, que topou conversar com a gente para falar um pouco mais sobre esse curta e a expectativa em relação ao Oscar. André, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui para entender um pouco mais dessa obra que estamos aqui, ó, cruzando os dedos também. Que legal, muito obrigado. Nossa, a gente está muito feliz e muita ansiedade também, até pelo 22 de janeiro, quando que vão sair ali os indicados. Mas, assim, na verdade, celebrando a trajetória até aqui, assim, sabe? Porque a Amarela já viajou mais de 100 festivais, 35 países, e estreou, né, na competição ano passado em Cannes. Então, assim, toda a trajetória, todas as pessoas que já viram aí pelo mundo, toda a nossa troca e todo o processo artístico de toda a equipe, enfim, a gente formou uma equipe majoritariamente amarela, né? Então foi um processo muito emocionante, assim. Enfim, a gente está muito, muito contente por ter chegado até aqui. Eu nunca imaginaria que a Amarela voaria assim tão longe, sabe? André, quando a gente olha para essa perspectiva, eu queria muito aproveitar a sua presença aqui para levar para quem está em casa o contexto de Amarela. Como ela surge, traz uma mensagem de pertencimento que é muito significativa. Você faz um resgate ali, volta ao tempo na Copa de 98, mas quero deixar você, que é o dono disso tudo, dessa obra, com essa equipe incrível que você montou, traz um pouco dessa perspectiva para fazer essa apresentação. Tá. Na verdade, assim, quando era 98, né, no final da Copa do Mundo, aquele trágico 3-0 contra a França, eu tinha 14 anos. E a protagonista, né, do filme, a Érica, protagonizada pela Melissa O'Hara, que fez o seu primeiro papel no cinema. Ela tinha 13 anos na época que a gente filmou e ela é cantora, na verdade, mas daí ela se aventurou no cinema. E daí, assim, eu tinha nessa idade, assim, de 14 anos, uma questão muito profunda que ela, assim, reverbera até hoje, mas que fala sobre esse lugar de deslocamento que a gente, asiático brasileiro, pessoas amarelas no Brasil, enfim, e no mundo, se sentem quando a gente é colocado como estrangeiro no próprio país, né? Então, é muito comum que a gente sempre seja chamado de Japa, Coreia, China, Oriental, e vários outros nomes ou apelidos ou piadas, assim, que são piadas de muito mau gosto, sem dúvida, mas que a gente está agora começando a ter coragem de falar, né, sobre esse tipo de assunto que é incômodo para muita gente. E né, a colônia japonesa aqui no Brasil, sendo a maior colônia japonesa fora do Japão, somos muitos, assim, né? Então, essa coisa da gente formar essa equipe de asiáticos brasileiros foi muito já como um grito e como um lugar de afeto e pertencimento, né? De a gente se identificar, se olhar tanto ali de trás das câmeras, como na frente também, que é algo que, enfim, a gente não está acostumado a ver esse Brasil, e o Brasil tem muitas caras, obviamente, e a gente está muito acostumado também a se ver retratado de um lugar muito fetichizado, muito ridículo, sabe, assim, estereotipado também, enfim. Então, acho que a Amarela veio como esse grito, assim, de pertencimento, de representatividade, de respeito às individualidades de cada um, né? André, você acredita que o sucesso do Amarela até esse momento, a gente torce para que ele continue galgando cada vez mais, vem também a forma que você montou a sua equipe para tratar com muita delicadeza desse tema? Eu já vi outras entrevistas suas dizendo que essa equipe asiática que toma conta de um projeto como esse é um componente muito importante para o resultado final que vocês tiveram. Muito. É interessante, assim, porque é raro a gente ter uma formação, uma equipe com tantas pessoas asiáticas brasileiras, e eu não sabia até que tinha tanta gente assim. Eu sabia, né? Claro, a gente se
conecta cada vez mais, mas assim, quando eu fui num set de filmagem, onde a maioria eram ali pessoas com ascendência asiática, teve até um momento assim de abrir, né, as diárias de filmagem, que a gente leu os sobrenomes dos ancestrais, né? Enfim, a maioria filhos, netos de imigrantes, a gente estava ali lendo o sobrenome dos que vieram antes da gente. Então, teve toda uma comoção, e o cinema, ele tem essa coisa de que imprime, né, todo esse processo artístico, toda essa coletividade, né, a mão de cada um do que está ali, a vivência de cada um, o sentimento de cada um, tudo aquilo formava assim uma coisa muito forte, assim, né, que era quase palpável, assim, né, e por isso que eu acho que também teve um lugar assim de muito reconhecimento o filme, porque a gente estava falando as nossas verdades, as nossas histórias, belezas, dores, traumas, de um lugar que é de dentro, né? Eu acho que a gente está muito acostumado a ouvir, a se ver representado desse lugar estereotipado, né, contado por pessoas brancas, e quando a gente desloca, né, e se empodera das nossas histórias e coloca isso na tela, realmente assim faz toda a diferença. Então, uma cena, por exemplo, final, onde é um plano sequência super emotivo, a gente estava, né, fazendo vários takes, e daí a gente foi almoçar. E daí eu fiquei assim, nossa, falta alguma coisa, não sei o que foi. E a gente fez comidas assim misturadas, né, bem nipo-brasileiras, toda aquela mistura cultural super deliciosa. E daí quando a gente voltou do almoço, eu falei, putz, ainda falta alguma coisa, eu não sei o que. E daí o fotógrafo, né, que é o Elcio Nagamini, e é engraçado até porque o nome dele artístico é Elcio Alemão Nagamini. Ele ganhou esse apelido de alemão durante a trajetória, já fez mais de 25 longas, enfim, já é super do cinema. Mas ele chegou e falou assim: sabe que eu pensei que, eu lembrei aqui que se eu voltasse da rua, né, como a protagonista, e fosse fazer o mochi, que é aquele bolinho de arroz japonês, né? Com as mãos, sem ter lavado as mãos, a minha mãe ficaria muito brava, ela me mataria. E daí a gente percebeu que a gente fez essa sequência dela voltando para casa e indo para a cozinha fazer os bolinhos de arroz sem ter lavado a mão. E daí, assim, eu estou contando isso porque são os detalhes que quem vivencia, né, a feitura, e tem ali dentro de casa a cultura japonesa, que muitas vezes é muito forte, né? Enfim, é uma cultura de tradições, e onde a Erika se vê no meio, né? Ela se vê muito brasileira para ser japonesa, muito japonesa para ser brasileira. Então, dentro de casa se vê de alguma forma não tão conectada às raízes tão japonesas, e ao mesmo tempo fora de casa, onde ela quer se sentir brasileira, quer torcer pelo Brasil, quer estar com os amigos, ela é sempre afirmada como algo que ela não se reconhece, né? André, você abriu a nossa entrevista falando sobre essas centenas de exibições em dezenas de países, e agora a gente está nessa disputa justamente dessa pré-seleção do Oscar. Como que foi, pelo menos, já verificar esse caminho trilhado até aqui? Eu imagino essa tentativa de conter a ansiedade, mas ao mesmo tempo celebrar. Como vocês estão manejando tudo isso que acontece ao mesmo tempo? Eu acho que o mais difícil sempre em todas essas trajetórias que eu pelo menos vivencio é a administração emocional mesmo da coisa, sabe? Eu acho que é o mais difícil, porque, claro, a gente trabalha muito, assim, fazer campanha do Oscar realmente é, assim, um processo de muita intensidade, viagem, exibição, contato, é muito intenso, assim, né, fazer essa campanha. Mas, assim, eu acho que a gente está num lugar, assim, de muito contentamento, realização e de muita gratidão, assim. Na verdade, a gente está muito, muito grato, né? Não só aos que abriram a porta para a gente antes, né? Eu sempre falo da Tezuka Yamazaki como uma diretora asiático-brasileira que, né, enfim, no mundo que é bastante dominado, enfim, por homens brancos, a Tezuka Yamazaki, imagina, 30 anos atrás estava furando essa bolha e fazendo cinema, contando da história, da ancestralidade, né, dos nossos familiares ancestrais, né? Enfim, então eu acho que a gente está muito grato, assim, aos que abriram as portas, muito
emocionado por toda essa coletividade que está se dando agora e toda essa coragem de expressar que a gente está se unindo, né, as pessoas amarelas, aprendendo também a se colocar, aprendendo também sobre as nossas raízes, sobre as origens, para também entender o nosso lugar no mundo. E, ao mesmo tempo, é emocionante se ver representado na tela e pensar nas novas gerações, né? Eu estou para ter um segundo filho agora e eu sempre penso que vai ser muito emocionante para essas novas gerações conseguirem se olhar nas telas de um lugar de representatividade, de um lugar respeitoso, afetuoso e que não seja desse lugar que a gente está acostumado de ridicularização e fetichização, sabe? André, eu li também, você é a melhor pessoa para me dizer isso, que o curta Amarela vem do longa Amarela. É isso mesmo? Há esse projeto de continuidade de lançamento também do longa? Na verdade, a gente tem um roteiro de longa-metragem, um projeto que já está 50% do orçamento captado. E o que a gente fez foi pegar os personagens do longa-metragem e transformar num curta-metragem para ser um protótipo. Então, acabou que, assim, primeiro a gente tinha o roteiro do longa-metragem. Ao longo da feitura do roteiro, eu fiz outros 2 curtas, tratando desse resgate, assim, das minhas origens, que foram tanto tempo negadas, né? Eu, assim, por muito tempo, reneguei minhas origens, por mais de 30 anos da minha vida, assim, sabe? Era uma situação que eu percebia complexa por ter esse lugar, esse entre-lugar, né? Esse entre-lugar cultural, que muitos filhos de imigrantes e netos sentem. Então, peraí, deixa eu só lembrar aqui que estava falando dos filhos das diásporas. É justamente esse movimento da utilização desses personagens do longa na utilização do curta. Isso. Então, o curta-metragem ele acabou sendo o protótipo do longa-metragem. Então, a gente já está com metade do orçamento captado e é uma coprodução Brasil, França, Alemanha e Japão. E agora a gente está esperando a parte brasileira do dinheiro, dos recursos para a gente filmar, se Deus quiser, ano que vem. Porra, vai rolar, sem dúvida. É incrível, tem que acontecer, é um baita de um trabalho. André, queria muito agradecer o tempo e a disponibilidade para vir aqui conversar com a gente. Estamos na torcida, junto com você e com toda a sua equipe. Vida longa ao Amarela. Muito obrigado por falar com a gente. Obrigado. Viva o cinema brasileiro. Muito feliz e honrado de estar aqui e de ser um representante brasileiríssimo nessa disputa pelo Oscar. Sem dúvida. Meu amigo, boa sorte. Até mais. Tchau, tchau.